Eles não querem que você saiba isso sobre os gigantes. A Bíblia fala sobre um tempo em que seres diferentes caminharam entre os homens. Homens tão grandes que os israelitas se viam como gafanhotos diante deles. Eles eram chamados de Nefilim. Mas, quem eram? E como sobreviveram ao dilúvio, se Deus havia enviado aquele juízo para destruí-los? Hoje, vamos investigar o que a Bíblia e o livro de Enoque revelam, e você vai decidir por si mesmo. Esses gigantes foram extintos, ou ainda caminham entre nós? O primeiro aparecimento. Em Gênesis 6:4, lemos: Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas tiveram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Quem eram esses filhos de Deus? O livro de Enoque nos dá um detalhe que Gênesis não explica. Ele afirma que eram anjos vigilantes, enviados originalmente para observar a terra. Mas eles abandonaram sua missão, se encantaram com a beleza das mulheres humanas e tomaram para si esposas. O resultado? Uma geração de seres híbridos, parte humanos, parte celestiais, conhecidos como Nefilim. Enoque 7:2 descreve: Eles geraram gigantes, cuja altura era de 3.000 covados. Esses consumiram todos os recursos dos homens. Isso significa seres colossais, capazes de destruir colheitas inteiras em pouco tempo. A corrupção da humanidade. Mas não era só o tamanho que chamava a atenção. Segundo Enoque 8, os vigilantes ensinaram aos homens magia, bruxaria, astrologia, metalurgia para a guerra e artes proibidas. Eles introduziram armas de metal, cosméticos para sedução, e símbolos que mudaram para sempre a cultura humana. A terra se encheu de violência e imoralidade. Gênesis 6:11 confirma: A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus então decidiu reiniciar a humanidade, enviando o dilúvio. Mas como sobreviveram? Se o dilúvio destruiu tudo, porque depois, em Números 13:33, os espias de Israel dizem: Vimos os gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos? Existem 3 hipóteses. Descendência preservada. Talvez a linhagem tenha sobrevivido através das esposas dos filhos de Noé. Nova queda. Alguns acreditam que outros anjos caídos voltaram a se relacionar com mulheres após o dilúvio. Figuras simbólicas, há quem veja os gigantes também como referência a impérios e reis opressores. Seja qual for a explicação, o fato é, eles continuaram aparecendo na narrativa bíblica. Gigantes na história de Israel. Golias não foi o único gigante registrado. Segundo Samuel 21 menciona homens com 6 dedos nas mãos e nos pés, e outros guerreiros da linhagem dos Refães e Enaquins. Deuteronômio 3:11 fala de Og, rei de Bazã, cujo leito media mais de 4 metros. Esses gigantes eram muitas vezes obstáculos que o povo de Deus precisava enfrentar para conquistar a promessa. Alguns estudiosos creem que Deus permitia isso para provar a fé de Israel, e mostrar que a vitória não vinha da força humana, mas da intervenção divina. O mistério final. A palavra Nefilim, no hebraico, também pode significar os caídos ou os que fazem os outros cair. Isso significa que talvez a verdadeira ameaça deles não fosse apenas física, mas espiritual e cultural. Hoje, alguns estudiosos e teóricos acreditam que sua influência ainda persiste, não como gigantes de carne e osso, mas como poderes, ideologias e estruturas de controle que moldam o mundo. Apocalipse 12 fala de um dragão que engana as nações, sugerindo que a mesma rebelião espiritual continua ativa até o fim dos tempos. Porque o livro de Enoque foi banido. O livro de Enoque foi removido da maioria das Bíblias modernas. Mas por quê? Nele, descobrimos que os vigilantes, anjos caídos, desceram à terra. Eles ensinaram aos humanos bruxaria, guerra, astrologia. E corromperam a criação. O resultado? Gigantes, caos, e a destruição do mundo com o dilúvio. Esse livro explica muita coisa que Gênesis só menciona por alto. Como por exemplo, quem eram os filhos de Deus que tomaram esposas humanas? Ou de onde surgiram os Nefilim? Revelações que mudam completamente nossa visão do passado. E talvez até do futuro. Afinal, o livro de Enoque descreve profecias sobre o fim dos tempos. Sobre o retorno dos anjos rebeldes. E o julgamento dos seus descendentes. Será que ele foi banido porque revela demais? Porque mostra uma guerra espiritual antiga, que ainda está em andamento. Você acha que a verdade foi escondida de propósito? E se tudo estiver prestes a se repetir, você estaria preparado? O significado oculto de Nefilim. Você sabe o que significa a palavra Nefilim?
muitos traduzem como gigantes. Mas, no hebraico, também pode significar os caídos ou os que fazem os outros cair. Isso muda tudo. Eles não eram apenas enormes em estatura, mas também em poder, inteligência e influência. Eram vistos como deuses, reis, governantes supremos. Seres que moldaram culturas, religiões e até impérios. Alguns registros antigos descrevem habilidades sobre-humanas, capazes de controlar multidões, manipular a natureza e até distorcer a verdade. O mais intrigante é que referências a eles aparecem não só na Bíblia, mas em lendas de povos completamente diferentes, espalhados pelo mundo. Será que os Nefilim realmente sumiram? Ou apenas trocaram de forma, e continuam entre nós, influenciando silenciosamente os destinos da humanidade? A pergunta é: se eles ainda estão aqui, será que você saberia reconhecê-los? Quando os israelitas foram espiar a terra prometida, eles voltaram apavorados. Disseram: vimos os filhos de Enaque, gigantes. E continuaram: diante deles, éramos como gafanhotos. Mas, por que Deus permitiria que gigantes habitassem a terra que ele prometeu? Seria para testar a fé do povo? Ou para mostrar que essa batalha não era apenas contra carne e sangue, mas contra forças espirituais ocultas? Lembre-se, os filhos de Enaque não eram apenas grandes em tamanho. Eles carregavam uma linhagem antiga, ligada aos Nefilim, os mesmos seres mencionados antes do dilúvio. Isso significa que a guerra por Canaã não era só pela terra, era pelo futuro da humanidade. Deus estava dizendo: eu sou maior que os gigantes diante de vocês. Mas muitos deixaram o medo falar mais alto que a fé. E a pergunta ecoa até hoje: quantas promessas nós deixamos de conquistar? Porque vimos gigantes no caminho? E se esses gigantes ainda caminham entre nós? Você está preparado para o que há de vir? Se inscreva e se chegou até aqui, comenta para eu saber se está valendo a pena esse conteúdo.